Bom, gente, chegamos aqui ao Week 7, que o nosso QB era o CJ Beathard. Jogo contra os Cowboys no Levi's, dia 22 de outubro. Foi uma derrota por 40-10. Foi complicado. O ambiente foi tudo errado, infelizmente. Aqui você. Isso, pode falar. É complicado. O ambiente foi totalmente errado. Para começar, teve um evento lá do Dwight Clark Day. Verdade. O Dwight Clark está sofrendo uma doença degenerativa e na qual os jogadores clássicos, o Joe Montana, o Rice estava lá, então presente, e era uma festividade. Uma festividade. Né, Entrou no campo, no intervalo. De reconhecimento daquela partida notória contra os Cowboys, então era um ambiente assim que era para dar uma moral para nossa equipe a bater contra os Cowboys. Se perder, tudo bem, mas se jogasse com empenho, com foco de uma outra expectativa que a gente acreditava que ele estava presente no momento. Infelizmente, o que pareceu só foi corrida do Elliott, cara. Foi no jogo que ele voltou, porque ficou aquele negócio da suspensão, também. vai, vem, vai, vem. Ele veio naquele jogo ele voltou contra a gente. Pra acabar nossas alegrias e, cara, eu nunca vi um... Não, ele destruiu 265 trincheira. jardas, velho. O cara correu pra mais de 250 jardas, velho. Aí aquela fé que o nosso time não tem força foi forte. Eu reclamei muito no podcast disso, porque foi absurdo que o cara... Eu caracterizei esse jogo foi o jogo da vergonha. Esse jogo foi o jogo da vergonha, cara. Foi o jogo da vergonha, sabe? Tomamos 30 pontos de diferença, porque até esse momento... Todas as nossas partidas eram pau a pau. Pau a pau e os jogos eram horríveis. Sim. Mas assim, a diferença de pontos não chegava a 3. Sim. Eu me lembro de uma estatística que o São Francisco era o time que estava, acho que 0,7, 0,8 na época, com a menor diferença de pontos da história em termos de derrota. Né? Era 3 pontos de diferença, velho. É pouco, era muito pouco. A gente estava vendendo muito caro as nossas derrotas, né? A gente tinha chance de ganhar os jogos, até contra tirando o primeiro lá do Panthers, que a gente já falou, todos os outros jogos foi meio que parelhos, né? A gente tinha aquela sensação de que, pô, se tivéssemos um QB um pouquinho melhor... Isso, uma defesa bem ajeitada lá na segunda. A gente ia ganhar. Agora nesse jogo foi o pior jogo da temporada. O pior de quebra e méritos do Cowboys sobre vários fumbles. Né? Eu me lembro que eu marquei vários fumbles. Nesse período foi muita alternância de nossa secundária também, muitos jogadores se machucavam também e, cara, o desempenho foi muito fraco mesmo. Foi aí o garçom se machucou? Eu não lembro se foi nesse jogo que ele se machucou. Acho que não, né? Não, ele tá em campo ainda. Tá em campo? Mas o próximo jogo, quando o Jim chegou, ele não tava mais. Não, ainda tem mais jogo com o Beathard ainda. Não, mas... Contra os Eagles. O próximo é contra os Eagles. É verdade. Nossa, o dos Eagles é horrível. Eu acho que foi... nessa situação nós tomamos muito sexo. O Berta já estava muito mal condenado no pocket também. Ele sempre eu me lembro do Jailson falando muito do Berta, que numa estatística que ele era o terceiro pior quarterback sob pressão. Aí toda hora era blitz em cima dele. Blitz o tempo todo em cima Aí dele. Um negócio que é incrível, que você vê a diferença, era o Jimmy G, né? Os caras mandando blitz e o Jimmy G queimando o blitz, era uma coisa linda, velho. Para se impor, né, cara? Infelizmente o nosso QB não tinha se impor porque era ainda jovem, do college, que já tá habituado pra blitz lá, mas a blitz daqui da NFL é muito mais diferente, essa recepção, né? do Jason Witten, cara. Espetacular. Foi um belo de um TD em cima da gente, né? E a marcação tava em cima do cara, o cara fez a recepção com uma mão, velho. Pois é. Tight end, mano. E é só no máximo uma pancada pra conseguir bafar a bola. Olha lá. Que porcaria, mano. Foster tá aí em campo também, vai lembrar. Acho que foi voltado. E foi uma derrota assim pra esquecer mesmo, nada funcionou, nenhum dos setores teve um grande empenho. Olha, nossa, Maria. meu Deus, olha o sec disso aqui, cara.
Um desses caras é free agent agora, o DeMarcus, o Lawrence. Muito bom, hein? Acho que foi um dos líderes de sexo, não foi o líder de sexo da temporada, esse cara aí, viu? Esse Muito cara bom, caía hein? bem no nosso time, viu? Nossa, seja bem-vindo. Ele e o Buckner, já pensou, cara? Estão falando muito do Ziggy Ansah, do Detroit também, que é limpo, mas esse aí, o Dallas vai dar um jeito de renovar o cara. O Ansah tem chance, hein, cara? O Ansah tem chance, mas... Para o Detroit lá... Não sei não. Aí eu vi nego reclamando do Ziggy Ansah. Porra, gente, nosso líder de sax fez 6,5, cara. Você vai reclamar do quê, cara? É verdade. Sabe? Pô, o Ziggy Ansah acho que agora tá com 12 sacks, o caramba, não lembro direito, mas cara, você vai reclamar do nosso líder de sacks lá, o velhinho lá, o Dumerville, tá com 6,5. Cara, qualquer um conseguir 10, 12 já é a diferença pra gente, cara. Já é um up. Isso aí é a diferença de ganhar jogos, cara. Claro. Se esses 2 sacks aí num jogo, você pode ganhar o jogo, velho. Pode mesmo. Você entendeu? Aí esse jogo foi uma desgraça, Não. uma porcaria, chega, vamos cortar ele, não quero falar mais nada dessa bosta aqui. Próximo jogo, Week 8, contra o Eagles, meio que uma derrota anunciada. O melhor time da NFC, né, cara? Era complicado, né? 33-10 no dia 29/10 no Lincoln Financial Field. Que apesar do placar, assim, foi um jogo melhor do que foi contra o Cowboys, cara. Com certeza. No começo a gente segurou bem a defesa, né? A gente segurou bem o ataque dos Eagles com Carson Wentz. Cara, Carson Wentz ainda. Carson Wentz tinha o Torrey Smith lá, né? Reconhecendo a nossa... já voltou aqui. Voltando o nosso ex. Tinha o Aldo Jeffrey, o Aguilar. Mas teve muitos fumbles também nessa partida e muito a favor, né, dos Eagles. Esse jogo, cara, foi um show de sacks. Meu amigo, nossa, no nosso Bertard. O Bertard não jogou nada, cara. Que nem eu anotei aqui assim que a gente começou a ver que tipo, ele não era o futuro da franquia aí. Não era. Ele tem um bom passe, ele tem um bom braço, mas tem muita qualidade de QB que ainda falta nele. E ele precisa... Leitura, né? Fazer melhores escolhas e tal. Cara, um momento assim, quando ele pegava a bola e contava 1, 2, já tinha um Flash Cox na cara, mano. Porque nós não tinha center, que o Gore foi o pior jogo assim de center, assim, que o Gore tava horrível nessa partida. O Fusco também, e que é o guard, né? Que na verdade é uma variação, e os NBs faziam a variação também. Uma desgraça, cara, uma desgraça, velho. Bom, aqui nesse jogo, com a nossa derrota, foi decretado o pior início da franquia, né? Com 0-8. Falar que a gente tava desanimado é pouco, né, meu? Era, assim, muito triste. O cara, pode ser torcedor de São Francisco, o cara tinha que ser muito herói, muito hard, velho. Porque muito hard mesmo. Muito amor. Esse jogo já o Rashard Robinson já tinha sido trocado. Já tinha ido pros Jets, né? O Bowman também já não tava mais aí, né? Engraçado, uma coisa interessante assim, que eu anotei aqui, nesse momento nós não tínhamos nem o Garçon, nem o Goodwin tinha marcado o TD de wide receiver. Não, era só o Taylor. Só o Taylor, né? De wide receiver era só o Taylor. Os outros eram o Hyde, era o Juice, era o George Kittle, marcou CD, os QBs, mas os wide receivers principais não tinham marcado TD ainda, cara. Era muito gritante isso. Era muito... mas assim, nessa época o que teve de interessante que foi, na segunda-feira posterior foi o anúncio uma bomba, né? Do Jimmy Garoppolo na troca vindo para São Francisco. Que foi assim, tipo, parou a liga. Parou as redes sociais. O Monday Night, eu acho que principalmente, exclusivamente, que era do Patriots, né, cara, essa informação. E, pô, você vê Patriots, sempre tá brigando Super Bowl, tem um Tom Brady, o caso lá, o cara não vai sair nunca. E tinha o Garoppolo teve 2 jogos bem apresentativos, né, quando substituiu o Tom Brady no momento que ele tava num problema com a NFL. E, pô, cara, e você vê assim um jogador dessa, uma peça de um QB e vindo para o 49ers e vai falar, você vai ficar assim, e agora? O que nós vamos ficar? Vamos ficar com o CJ Beathard ainda?
A gente vai manter o Roya, até aquele momento o Roya não sabíamos, porque ia ter 3 jogadores, 3 QBs na peça. E foi rápido, né? Porque o entrosamento poderia, futuramente ia ser legal. Só que assim, né? O que a nossa linha estava apresentando contra os Eagles, uma fragilidade, mano, nenhum QB ia se escapar. Tinha muito medo nessa época aí, né? Nossa, ninguém ia entrar no campo com confiança na nossa linha, que foi uma das piores partidas. O Eagles ganhou muito na trincheira, muito mais do que a gente. Que era uma derrota meio que anunciada da gente, né? É que eu falei, o que acho que me surpreendeu aí foi o fato da gente ter segurado um pouco o jogo no começo. Aí depois o negócio deslanchou de vez. Cansou, porque a superioridade do Eagles era muito grande, cara. Claro, o técnico do Eagles é sensacional, cara. O jeito que ele conduz o time, o ataque dele se adapta totalmente diferente. O playbook dele assim é totalmente diferente para cada time. Contra o 49ers, normalmente você pegava o Carson Wentz correndo no pocket, ganhando aquela jada. O Carson Wentz nem correu nessa partida. Olha que recepção do Kittle, velho. Ó, bonito, ó. Robert Gronkowski Jr., cara. Pode anotar aqui, ó. Gronk Jr.? É o Gronk Jr., cara. Kittle Jr. É o Kittle, vai ser o... Kittle Little. Eu acredito muito nesse Tyrant aí. Ele tem uma boa, não é um Tyrant só de... O point bloqueado. Point bloqueado. O field goal, né? O extra point bloqueado. Que porcaria. Mas não tem como, né? O Eagles já tava preparado, já tava 27-7 aí, cara. Já tava meio que... O Eagles só tinha perdido o primeiro jogo da rodada contra o Fortnite. Quando chegou aí, acho que já tava numa sequência de vitórias absurda, né? Absurda, cara. Então, já tava destacando ali como um contender aí, né? Contender já bem forte, é o Legal Brown, boa aquisição do Eagles. Que depois depois ia vir o Diajai, né? Diajai ainda. E aí, cara, começou a montar uma equipe que tá dando resultado, né? Foi pros playoffs, né? É verdade. Foi legal, foi um teste para saber até o nível do 49ers futuramente. Né? Porque jogou contra um time forte. Week 9, derrota. Cara, não aguento mais. Ai, caraca. A sequência é foda. Era uma briga entre 49ers e Cleveland Browns, né, cara? A briga lá da Pick 1 lá. Da Pick 1 era complicado, é muito complicado. No Levi's Stadium, dia 5 de novembro, entramos em novembro já. Derrota por 10-20 contra os Cardinals. Nessa época a gente tava já 0-9. Tinha apareceu aquela piadinha de 0-Niners. É verdade, cara. Que coisa chata aquilo, hein, Depressivo. Todos os times da divisão zoavam a gente. Zoava 0-Niners, cara. Era muito chato aí, velho. Pessimismo era muito forte, né, mano? 0-9. Era pessimismo e falava que tinha muitos que, sei lá, não tem uma base boa em estatística, até em condução do jogo, que falava que o Shannon não mudou nada. Nada, um empenho comparado ao Chip Kelly, né? Já questionando, cadê o resultado, né? 0-1, 0-9, num coordenador que, levou um desacreditado na Atlanta Falcons, um melhor ataque e tal. Mas se pegasse a estatística, até você próprio fez um programa sobre isso, né? Como que estava o empenho do 49ers comparado aos Tinha umas frações melhoraram muito, cara. Muito. É pra mostrar que a gente estava muito no limbo. Não tinha nenhuma prospecção de sair do buraco. Verdade. Nessa época eu lembro que eu fiz um programa disso, assim... Cautelando... A gente tava mal, mas tava melhor do que no jogo passado, do que na temporada passada, apesar que na temporada passada já tinha uma vitória. Quer dizer, o que mudou era só isso, mas em termos de resultado... De campo, da gente enxergar o jogo e as estatísticas também mostravam que a gente tinha crescido, entendeu? Mas foi complicado aí. E aí esse jogo foi sem o Palmer, né? Então foi o segundonista lá, o nosso querido... O Stanton. O Stanton, né? O segundo QB. Segundo QB.
Que, pô, o Stanton, mano, eu gosto do Stanton porque aquela brincadeira que ele fez com o Seahawks dançando na partida, ganhou meu respeito, mas não foi, ó, essa jogada, hein? Essa jogada do Goodwin, essa jogada clássica do Goodwin ia repetir várias vezes, né, no decorrer da partida. O passe do CJ Berta. CJ Berta, nesse jogo... O Goodwin fez muito essa jogada, correndo no meio. É uma rota gol aí, mas no meio do campo. Sim. Eita. E eu não mete. Nesse programa que eu fiz, eu lembro que eu coloquei assim, que a questão de pressão no QB. A gente tava sofrendo mais pressões no QB esse ano do que no ano anterior. Mas é muito aquilo também, os nossos QBs segurando muito a bola, erro de leitura, sabe? Sim, tem a questão da OL também. Mas era um conjunto de coisas que levava a ter uma pressão maior, cara. Se não me engano, foi a estreia do Adrian Peterson também. A gente gosta de ter um teste de running back top, né, cara? Sacanagem. Jogou bem contra a gente. Então, eu me lembro que eu anotei aqui, nessa época a gente já tava com o maior número de jogadores na IR. Da liga. Complicado. Era o maior número de jogadores na IR da liga, cara. E aí, entendeu? Cara, é aceitar o 10, o CJ não tava indo bem. Não tava bem. Os jogos a gente já percebeu isso. Mas sofria muito, cara. Até eu, cara, com aquela linha lá não ia render muito. Não ia. Um jogo fraco, corremos pra 100 jardas. Jogo aéreo 67 jardas, cara, olha isso. Não tava funcionando nada, passe. O Cardinals também não tava funcionando o passe. A gente melhorou um pouco na secundária contra os Cardinals. Nessa segunda partida, o Fred Gerald não foi muito importante, o mais importante foi o Nelson. Só que não era o playbook da partida 3, né? Os caras montaram para o Adrian Peterson correr, né? E a gente não estava preparado para isso. Então, a gente perdeu. Interceptação. Foi. Nem lembrava dessa interceptação, cara. Então, já foi, filho! Do Reed, olha lá. O Reed foi bem, cara. Esse é um dos pontos mais importantes. Ele vai pedir um turu aí para renovar. Se adaptou bem da mistura lá do... ele virou quase o nosso strong safety, né? Ele tá jogando mais ali pra perto do box. O Saleh fez uma cagada aí, eu acho que foi contra o Giants, colocou ele como linebacker. Eu não gostei também. Não foi legal, mas depois voltou com uma posição mais segura. Eu acho que ele fica muito bem ali jogando de strong safety e chegando mais pertinho aí do box, aí foi... Aí ia bem, você entendeu? Você vê, tem esse problema até o passe do CJ. O CJ se vai muito para trás quando faz o drop back. Cara, é complicado a pressão. Ele não estava conseguindo estar à vontade. Eu acho que de repente num segundo ano aí ele ia evoluir agora com o Jim Garoppolo aí ele ia aprender, eu acredito. Eu acho que ele iria evoluir, mas não ia chegar no nível que o Garoppolo já mostrou. Não é pra chegar, não vai. Acho que não vai chegar de cara a mostrar esse nível que o Garoppolo mostrou nos primeiros jogos, assim, ele não chega. Ele não chega. Por mais que ele evolua, eu acho que ele não chega, cara. Ele vai ficar bastante tempo sem... Você pode montar um puto esquema, olha o TD dele. Sim. Você pode montar um puto esquema tal em volta dele. A minha opinião é que eu acho que ele não chega, cara. Sim. Por mais que você tenha um playbook que facilite as jogadas pra ele, não acho que chega não, cara. E tinha umas piadinhas, né? CJ Montana, caras do 49 Mil Grau. Nós lembramos dessas piadinhas. Mas é legal, é engraçado mesmo. Nickelback. Nickelback. Que ele parecia. Só que a ocasião do CJ Berta, muitas vezes a gente estava queimando ele de como fosse um QB veterano. Calma aí, né? Não é assim também. E a linha defasado mostrava isso. Essa foi a pior. Essa cena é a pior cena do CJ Berta. Do CJ Berta. Esse passe defletido aí caiu na começou o Shannon a olhar assim, é melhor treinar rápido o Garoppolo, porque não dá. Aí, ó. Verdade.
Tava fora da alavanca também. Foi direto na cabeça do nosso Guardian. Foi complicado. E a vitória do Arizona Cardinals foi muito mais mérito demérito da gente nosso do que dos caras. Dos caras. É verdade. Isso. Week 10, já chegamos, hein? Week 10. Vitória. Aleluia! Pelo amor de Deus, cara. Aceitaríamos qualquer tipo de vitória. 1-0 tava bom pra gente, né, cara? E tem gente que reclama. Foi contra o Giants. O Giants tava com... Fizeram o corpo mole. Fizeram o corpo mole pra queimar o Ben McAdoo. Ben McAdoo. Que aquele momento lá e já tava sob pressão. Era um morto-vivo. Era um morto-vivo. Maluco nas entrevistas. E tá, tudo bem, mas não importa. O importante é a gente ganhar o jogo. E vamos lá, foi lá essas coisas, né? Vitória 31-21. No dia 12 de novembro, no MetLife Stadium, com o CJ Beathard. Com o CJ ainda, ó. Ainda era CJ Beathard ainda, né? Já tinha aquelas discussões se o Garoppolo entrava ou não, né? Mas eu acho que ficava aquela questão tal de né? Eu me lembro até que o Joyce comentou uma coisa legal no podcast, aquela questão do vestiário, que o CJ era um cara bem relacionado no grupo tal. Então mas existia uma pressão para, tem que colocar. Eu me lembro que tinha gente que discutia, chegava até a discutir se ia colocar esse ano ainda o Garoppolo ou só no próximo ano, tinha essa discussão ainda. Mas eu acho que posteriormente, quando chegar no período do Garoppolo, mas do caso do CJ Beathard, foi até bom pra ele vencer essa partida contra o Giants, tirar essa pressão. Sim. Desse tirou do time, cara. Claro. Tirou da gente, tirou do time, cara. Tudo, cara. Na partida do Giants a gente foi dominante. Sim. Por incrível que pareça, o Giants não tava sem os clássicos, né? O Beckham, nossa, o Beckham Jr. Odell Beckham. O Odell já tava fora também. Quanto tempo o Odell Beckham não tá e eu tô assim, travando. Cara, qual é o nome dele? Então, o Odell Beckham Jr. não tava na partida. Não, vários wide receivers que tava fora também. Tava estranho. Tava aquele problema com o Eli Apple. Um dos mais importantes foi nesse jogo aí, da São Francisco. Mas assim, o jogo foi divertido, né? Foi. O jogo foi legal. Teve um lance bacana que passou até na tela agora, agora tá passando aí, do Goodwin. Poxa, sensacional, dele, hein, cara? Que tinha perdido a criança, né? Foi um dos grandes momentos da gente na temporada, foi isso aí. Eu botei até na capa do recap lá, foi ele ajoelhado. Foi bem legal, né, cara? E também, outra reviravolta do nosso... Esse é o wide receiver, né? O Goodwin, que era aquele que não esperava muito nele no começo da temporada, depois, quando apresentou, tinha bons momentos de big plays e também muitas dropadas, né? E as dropadas as pessoas lembram mais do que do que é ruim, né? Do que é o jogo bom, né? E já tava com uma pressão boa, uma carga alta, e depois aconteceu a partida do lado dele pessoal, e ele ainda retornar e jogar bem contra o Giants e fazer uma grande pontuação. Aqui, assim, o time foi bem, 180 jardas de jogo corrido, 288 de aéreas, né? Sim, o time variado. Não teve saque, não houve muita pressão, o TD do Selleck aí. Sim. Aí, questionamentos quanto a frouxidão. Eu me lembro que tem um lance aqui no final aqui, que teve um TD nosso aqui, que assim, tipo, ali deu pra ver que o linebacker não correu, velho. Ele foi assim, foi aquela corrida meio que pra não chegar. Não chegar. Entendeu? Foi um bom jogo do CJ. Foi um bom jogo do CJ aqui, ó, deu 76% de passes certos, que é um percentual bem alto, entendeu? Ó, o rating do cara foi 123, cara. Você entendeu? Então foi um bom jogo pra gente. O Adrian Colbert já chamando muita atenção nesse jogo. Chamou mesmo, cara. Muita atenção. Por mais que um dos TDs principais foi com até o Tarent Hooper. Ao contrário do Dota Johnson, que... Isso. O que um apareceu, que foi o Colbert, o outro apareceu negativamente.
Que foi, né, até o lance do TD, né? Do Tyrant lá do Giants. O Shepard também jogou bem. Porque aí aproveitou, né? Só tinha falhas, ele de alvo, pô. Algumas falhas. Esse lance aqui do Shepard foi bonito, sensacional no braço. Ó, foi bonito o TD do cara. A recepção do cara foi bonita, hein? Mérito total do wide receiver. Do wide receiver, cara. Foi mérito dele mesmo, velho. Ó. É que o cara aqui, o nosso corner aqui tentou defletar a bola, né? Ele não chegou. Verdade. Não chegou lá não, velho. O que mais aqui? Eu acho que da partida em si, da nossa vitória foi isso, mas foi um peso, né, gente? Porra. O jogo corrido também funcionou. Funcionou. E assim, pode criticar tudo com o New York Giants, mas ele tinha uma boa trincheira defensiva. Então, e não muita gente questionou isso, que tipo assim, pouco pressionou a gente, cara. Isso, é muito não teve sacks, nada. Você vê, o CJ teve tempo no pocket e tal, então muita gente questionou isso aí. Quando acabou a partida, que interceptação. Olivier Vernon ganhou uma fortuna esse caboclo, hein, velho? E nessa interceptação eu pensei que o jogo ainda seria meio travado, a chance, vai que o Giants acredita na partida. Tava apertado, né, ó. Mas o completo do jogo a gente dominou bastante, né? Bastante. Não funcionou muita coisa do Giants, não. Foi só apenas esses momentos. É isso, cara. Pra comentar. A vitória foi boa. Vitória, vamos passar tudo. Vitória foi espetacular mesmo, sem pressão mais. Sair do zero, deixar a responsabilidade pros Browns mesmo. A gente não tá querendo mais pegar draft. Rapaz, a CJ. Aí eu falo, o Roy fazia isso? Não sei. Ele fez um lance lá contra os Rams, mas cara. Pra 10, pra 15, não tem como, cara. Eu não fazia nem a pau. Ó o Breda. O Breda já dividindo pra caramba, velho. Breda. A gente tem umas peças jovens pro futuro bem muito boas, legais, cara. Muito legais mesmo. Bem boas. Ó o Breda aí, ó. Ó. Ô, louco. É isso que faz uma diferença também, ter um bom técnico que tem uma experiência em coordenação ofensiva, né? Se fosse no defensivo, cara, seria um jogo muito preso, assim, ao meu ver. Porque se preocupava a ter uma boa peça defensiva. E o Fortnite tem uma boa peça defensiva. Então tem que se preocupar e estender os pontos, né? Tem que botar uns ataques melhores aí. Olha, boa recepção. E aí, ó, o quarto, 31-3, mano. Já tinha. Foi a primeira vez que a gente. Tava meio que tranquilo na partida. Tranquilo, cara. Tranquilo mesmo, cara. Uma experiência que faz sofreu muito tempo o TD aí. Não tinha. Que não ia resolver muita coisa, não. O Lyman não jogou. Ele jogou razoavelmente bem, né? O problema foi o seu corpo de running back e de peças para receber que foram basicamente limitados, né? Aí tentou um sidekick, acho que foi quem? Foi o Hyde que recuperou, não? Foi, olha lá. Acabou o jogo. Bom, depois de afastado o nosso 0-16, né? Aqui não, entendeu? Isso aí você vai lá pro lado de Cleveland. Aqui não, porque aqui tem história. Chegamos ao Week 12. Contra Seattle, no Levi's. Mais uma derrota. Mais uma derrota. Cara, torcer pra perder pra Seattle é muito chato, velho. É muito chato porque é divisão, né? Então, na verdade, perder qualquer time da divisão é chato. 24-13. É meio complicado. No Levi's. E nessa ocasião o Russell Wilson já tava brigando até MVP e tal. Ele tava fazendo chover. Apesar que Seattle, meu Deus, a OL, cara, é muito ruim. Então, mas você sabe que a OL de Seattle é aquela coisa, né? O cara é que nem tem uns questionamentos. Pô, a OL de Seattle é ruim. Pô, mas o Russell Wilson também, ele não fica parado ali, ele sai correndo pra todo lado, velho. Como é que o left tackle ali, o right tackle vai ter noção pra proteger o cara, velho? O cara sai correndo também. São adaptáveis. Então essa questão da OL de Seattle também ela é muito controversa, né? Não tô falando que ela é boa, mas assim, é muito controverso, porque ele também não fica parado, velho. Aí ele não fica parado porque ele não quer ou porque a OL é tão ruim e ele tem que correr? Fica assim, nesse jogo contra o
49ers. O 49ers jogou bem, assim, em termos de briga de trincheira, pressionou bastante dele. Mas foi um jogo fraco, né? Mas foi jogo parado, né? Nona derrota seguida pra Seattle. Nem jogo corrido, nem funcionou nem pra ambos jogo corrido pra você ver. Nona derrota seguida, velho. A gente tem que quebrar esse negócio esse ano, gente. Sim. Pelo amor de Deus, cara. Fica no lucro. Assim, pro torcedor mais antigo, em questões de história, Cowboys, né? Rams, tal, são mais... tem uma rivalidade maior, mais sério e tal. Mas pro torcedor mais novo, pra gente que acompanha aqui no Brasil, o Seahawks é o grande rival, um new rival, né? Um novo rival, assim, pra gente. Cara, eu vou falar por mim, cara. Eu odeio perder pra esses caras, velho. Sim, Pra mim, o tesão vai ser ganhar de Seattle lá. Lá, aí sim. Esse vai ser... certeza. Eu posso até... Eu não vou pro Super Bowl, mas eu tenho que ganhar essa porra lá, velho. Não tem jeito, tem que ganhar essa merda lá, cara. Não dá, cara. E eu tô falando dessa defesa por causa que o Foster empenhou bem, né? Não teve jogo corrido, né? O Reed também jogou muito bem. Também a trincheira do 49ers jogou muito bem, pressionou. Mano, cara, o Russell Wilson mais uma vez suou pra fazer alguma coisa de mágico. Se não fosse, eu acho que se não fosse um QB como ele, a gente tinha ganhado o jogo. Com certeza, com certeza. E o que foi bem competitivo, por mais que o jogo também foi aquela cadência parada assim. E infelizmente o Bertat não estava começando a vacilar, né? Esse foi um momento que ele estava tomando muito sexo, até o momento ele se machuca, né? Aí na verdade o jogo muda de figura pra gente. Começa, e foi logo no final, né? Se fosse no meio aí a gente pensando assim, se for no meio da partida, como seria, né? Porque a presença do campo que o Jimmy Garoppolo veio foi... A torcida cresceu, animou pra caramba, o estádio então, mas é que assim, foi um negócio muito louco, porque, que nem eu anotei aqui, ele entrou faltando 1 minuto e 30 pro jogo, velho. Cara. Foi 1 minuto e meio que o cara pôs o pé, mas foi tipo assim, foi uma campanha. Uma campanha que ele fez, e foi a campanha que virou o TD, velho. Virou TD. Então, tipo assim, foi um relâmpago, cara, o bagulho foi muito louco isso, cara. Muito louco, isso aí é pra poucos QBs, assim, QBs grande tem que fazer isso, para demonstrar que pode resolver uma partida. Sim. O cronômetro para ele é amigo, não é adversário. Verdade. Porque você vê, ele pegou com pouco tempo e virou um pontuação. Então, cara, você vê que tem potencial. É isso que o 49ers está procurando. Alguém que sabe mexer tanto cronômetro, tanto técnica, né, de passe. De pressão, né? De pressão, cara. Eu me lembro também uma coisa que até o Jair falou lá no podcast também, assim, e a gente via em alguns textos, um medo dessa substituição. Eu acho que o Shanahan tava meio que pisando em ovos pra tirar o CJ. Eu deve achar um motivo mais adequado pra não perder o vestiário, cara. Isso é verdade. Entendeu? Então... Tinha muita gente que falava que já tinha que pôr direto e tal, mas isso eu acho que é uma coisa que tinha que ser levada em consideração, entendeu? Sim. É que muita gente já queria, foda-se, tira o cara, põe e acabou, entendeu? E grupo não é uma coisa tão simples, cara. A partida antecessora contra o Giants, o Bertat se machucou o dedo. Ele fez o TD se jogando. Ele já ficou meio... Já ficou meio assim, meio machucado. É verdade, se ele ia jogar ou não esse jogo e tal. Ficava assim meio uma incógnita, mas aí o Shanahan confirmou ele. Confirmou ele, jogou e foi bem, né, cara? Tem um negócio interessante aqui, que foi quando ele se machucou nessa partida, que entrou o Garoppolo, que teve muita gente, o Eric Reed e tal, o pessoal meio que questionou a torcida no sentido que os caras estavam festejando a lesão do Bettard pra entrada do Garoppolo. Aí teve gente que falou que não, os caras estavam, não uma lesão de mas a entrada do outro e tal. O Foster, depois do vestiário, depois do TD, ninguém estava esperando o TD no jeito que foi. Naquela última campanha. Na última campanha, cara, todo mundo já tá querendo ir embora, só olhar, dar uma espiadinha. Esse negócio que você falou de ir embora é interessante, que eu acho que teve gente que estava falando, eu vi um texto, um comentário, que teve nego que saiu
saiu do estádio Sim. sem ver o TD, a entrada do Garoppolo, cara, pra ter ideia. Quem tava lá ficou impressionado. É óbvio, vai gritar ou ovacionar. Teve gente que saiu do estádio sem ver a entrada do TD, cara. O jogo foi perdido, mas não foi daquele do tipo... o Seattle. Vai ser free agent, sim, vai. Gostaria dele aí? O Graham? Acho que não, né? Eu também não. Não precisa. Acho que isso aí a gente tá bem servido, eu acho. Com certeza. E o... não foi o snap de vitória, né? Como que se fala? Para o Seattle normalmente faz, né? A conversão de vitória, né? Que ele agacha. Não foi, né, mano? Foi basicamente um ponto da gente em impressão. Terminou a nossa... A gente perdeu o jogo, mas a moral... não caiu, cara. A moral, assim... Pô, eu me lembro, assim... Cara... As redes sociais piraram, assim, Piraram, porque já tinha essa parada do Ibaka, a imagem do Garoppolo no Patriots, né, cara? E rodeou... Olha só esse drive aqui, ó. Foi o drive do cara, velho. Ele já sabia coordenar direto, já vou. Já sofreu a pressão, saiu, ó. E olha só, ó o passe difícil. Passe difícil, cara. Com marcação, ó, marcação dupla, cara. Uma marcação por trás, o cara chegando pela frente. Sim. Até o Stan falou, caraca. Ó, daí o Kill vai lá, brinca um pouco. Ó lá. Ó, viu a pressão, saiu, ó lá. O Stan foi bem, cara, também. Eita, Jimmy Garoppolo. A torcida vai à loucura. Tem que fazer, é assim, os jogadores interpretaram errado. Normalmente, o torcedor quer espetáculo. E em uma fração de tempo ele apresentou isso. Então, isso já é um caminho bom para a nossa franquia.